Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde defendeu o trabalho com o tema A Legalidade Penal, Costume e Pluralismo Jurídico, a Experiência Angolana, os Direitos e os Factos. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto e mestre em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Luzia Sebastião é a nossa convidada de hoje. Já exerceu advocacia de 1991 a 2008, foi presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola, de 1996 a 1999, regente das cadeiras de Direito Penal 1 e Direito Penal 2 na Universidade Católica de Angola e na Universidade de Lusíada de 2000 a 2005. Foi igualmente regente da cadeira de Direito Penal 1 na Universidade Metodista de 2008 a 2009 e juíza conselheira do Tribunal Constitucional de 2008 a 2018. Seja muito bem-vinda, doutora Luzia Sebastião, juíza jubilada do Tribunal Constitucional. Seja muito bem-vinda mais uma vez à Rádio Essencial. Muito obrigado, Rádio Essencial, muito obrigado por esta oportunidade. Nós agradecemos e já agora, feliz Março Mulher, coincidentemente o mês em que também vai fazer anos. Faço anos dia 22. Pois bem, ouvindo a Rádio Essencial, já sabe, pode acompanhar-nos na 96.1 FM ou nas plataformas digitais, isso no YouTube e também no Facebook. Vamos começar essa nossa conversa olhando para este mês, vamos aproveitar esta ocasião, não é? Para falarmos do Março Mulher. Qual é a pertinência de se falar de mulher no mês de março, do seu ponto de vista? Bom, para mim é sempre um bocado difícil. Falar de mulheres, porque uma mulher, para mim, não é só março. Mulher é o ano todo, são todos os dias, né? São todos os dias. Elas são, de facto, uma máquina, sem a qual o mundo não andaria mesmo. Porque as mulheres dão uma grande contribuição para a manutenção e a sobrevivência do mundo. Pois, e no contexto angolano, como é que, olha, a mulher é valorizada hoje? Merecia maior valorização? Ou o contexto mundial permite que assim seja? Bom, eu não falo de um problema de valorização da mulher, porque entendo que a questão da valorização depende de cada um. Portanto, a primeira ação de valorização tem que partir de nós mesmos. Nós temos que gostar de nós, saber que somos capazes de fazer coisas, né? E lutar para realizá-las, né? Lutar para realizá-las. Portanto, eu não estou à espera que as mulheres sejam valorizadas por terceiros. Não, elas têm que começar elas próprias por se valorizar a elas mesmas. E então depois, bom, os outros apenas observarão o que efetivamente elas estiverem a fazer. Entendo que no nosso contexto de Angola precisamos ainda de trabalhar. As mulheres precisam ainda muito trabalho por elas mesmas. Portanto, não esperando que A, B ou C, e aqui incluo, por exemplo, o governo, não é, crie as condições para. Não. Porque se for assim, não vamos a lado nenhum. Portanto, há necessidade em Angola de as mulheres, primeiro, se valorizarem a elas mesmas, né? E, a partir daí, eu acredito que o demais virá. Há espaço, há abertura para que esta autovalorização aconteça? Eu acho que sim. As mulheres hoje, então, posso não dizer que é a maioria esmagadora, mas um número considerável da mulher angolana já tem condições para poder progredir, a partir da sua própria vontade. Já a escola está aí. E a partir da escola que tudo deve começar. É que em África há muitos casos de países em que as mulheres
são cortados direitos, inclusive de acesso à escola, e esse acesso à escola muitas vezes não é feito apenas do ponto de abertura, mas os impedimentos naturais, por exemplo, falo de casos recentes em muitas províncias, por exemplo, de meninas que não conseguem aceder à escola porque têm dificuldades de acesso, por exemplo, ao quarto de banho, de meninas que não conseguem ter acesso porque são forçadas a ter de trabalhar para sustentar a família. Bom, mas isso não é uma questão que se passa só com as meninas. Portanto, o não ter acesso à escola porque tem que trabalhar para ajudar a sustentar a família, eu não coloco isso só nas meninas. Os rapazes também têm esse problema. Mas eu permito-me, embora não tenha números para falar sobre isso, mas permito-me dizer que nos 50 anos da nossa independência, a realidade já não é tão crua assim. Não. É verdade que ainda falta escola em muito sítio. Ainda falta. Ainda o sistema de educação não chega à última aldeia do nosso país. Não, não chega. Mas já podemos dizer que as instituições escolares já têm mais um número muito maior de meninas a estudar do que tínhamos há 20 anos, por exemplo. E não estou a falar da cidade, porque se viermos à cidade, então vamos mesmo dizer que um número considerável de mulheres estão na escola. Portanto, deste ponto de vista, não existem razões de queixa para que as mulheres não se sobressaiam, não invistam em si próprias. Não, do meu ponto de vista, não. As mulheres têm que, eu costumo usar a expressão, gostar delas mesmas. E, portanto, organizarem-se para que tenham e consigam espaço para a sua própria formação, para cuidarem de si. O que é que tem visto as mulheres em Angola? Gostam de si mesmas? Eu acho que sim. Acho que sim. As mulheres em Angola são lutadoras. São. É só nós olharmos para... Bom, eu vivo aqui em Luanda, não é? Vivo aqui em Luanda, o panorama não é muito bom. Luanda pode não ser um exemplo, mas a quantidade de mulheres que eu vejo nas ruas a tentar vender artigos para o seu próprio sustento e sustento das famílias, isso diz-me que são realmente umas heroínas. São umas heroínas. Elas gostam de trabalhar, elas gostam delas mesmas e gostam das suas famílias. Por isso, elas sacrificam-se por isso. Pois bem. E, no caso, enquanto uma mulher ligada ao direito, ainda há muitos casos de violência contra a mulher. Acredita que é uma luta também que as próprias mulheres devem continuar a fazer para que, pelo menos, se não digo acabar, minimizar de forma radical? O problema da violência contra a mulher, eu insiro num contexto mais geral. O próprio mundo em si está violento. O próprio mundo em si está violento. É nós só olharmos para este recente assunto da faixa de Gaza, né? Está aí à vista de todos nós. Portanto, ali não há poupar nem mulher, nem velho, nem crianças, nem doentes acamados. Portanto, o mundo em si está violento. Portanto, a violência contra a mulher, para mim, neste contexto geral em que o mundo está, é uma fração pequena. É uma fração pequena. Mas não significa que não seja necessário realizar ações para acabar com isso. Voltando aqui à nossa realidade, nós temos uma lei sobre a violência doméstica que precisa de ser um pouco melhorada, mas que já foi um bom avanço. E o bom avanço em que sentido? É que hoje a violência doméstica no nosso país
é um crime público. Quer dizer que não precisa de ser a pessoa ofendida, a pessoa que é espancada, a pessoa que é maltratada, a pessoa que é violentada, não precisa de ser ela a apresentar a queixa. Né? Qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do que ali se está a passar pode apresentar essa queixa. E isso é muito importante. Por quê? Porque permitiu que libertar essas pessoas, no sentido de que, se ela não tem coragem, ela conta a uma vizinha, conta a uma irmã, conta a um amigo, a uma amiga, e essa amiga pode ir fazer a participação. O que constata desde o surgimento dessa lei? Os casos têm estado a reduzir? A lei veio inibir, de facto, que a violência contra a mulher reduzisse em número de casos? Não lhe posso dizer porque eu estou afastada da área. Não faço advocacia, não trabalho nos tribunais comuns, portanto não tenho números para lhe dizer que são X números que entram. E também não fui procurar a Conceição Nhanga, que trabalha lá com essa matéria ali todos os dias no SIC, para saber, em termos estatísticos, quantos casos. Mas hoje, nós podemos seguir por aquilo que se diz. Eu ouço geralmente a Rádio Nacional de Angola de manhã e há todos os dias uma informação do INAC. Acho que é o INAC que dá, sobre estes casos de violência, particularmente contra as crianças, porque insere-se aí na violência doméstica. E noto que o facto de hoje esses assuntos virem a público e saber-se é uma grande vitória. É uma grande vitória. E isso sim pode reduzir, eu não diria inibir, talvez ainda não, mas pelo menos está a funcionar para as pessoas se libertarem e virem apresentar a queixa. Ainda que não seja diretamente na autoridade, mas há um terceiro que depois pode auxiliar apresentando essa queixa. Quando diz que é uma lei que ainda precisa ser melhorada, em que aspecto? Há alguns aspectos, por exemplo, o que é violência doméstica? Não está definido. A lei não está muito clara sobre isso, não está. E era preciso, porque há uma nota que eu fico sempre com a preocupação, e eu digo sempre isso aos meus estudantes. Violência doméstica não é só homem a bater na mulher. Mulher a bater em homem também é violência doméstica. E, ao que sei, as mulheres costumam ser muito mais violentas do que os homens. Os atos de violência que praticam contra os homens, às vezes, são de muito maior gravidade. Então, passando deste tema do mês da mulher, que a doutora acha que deve ser um tema de todos os dias. Sim. Esse assunto das mulheres é assunto para todos os dias, não é só no mês de março. Pois, eu ia perguntar-lhe que o seu pai foi preso, e falo isso, que andamos ali a no que andou a fazer, quando ainda tinha 5 anos na altura. Saí de Angola aos 17, foi para o Congo-Brazzaville, na altura, aos 17 anos, e foi mesmo também nessa altura, diz a nossa leitura, que ingressou no MPLA. Mas não vamos começar pelo MPLA, vamos começar pela prisão do seu pai. Como é que se deu isso? Olha, eu só tinha 5 anos de idade. E naquela altura, o meu pai e a minha mãe foram acho que foi a minha mãe que foi transferida para o IJ. E o meu pai, como era funcionário público, e as autoridades portuguesas tinham sempre alguma relutância em separar as famílias. Então, quando ambos fossem funcionários públicos, se um tivesse que ser transferido, então eles também ajudavam a que o outro pudesse seguir. E então o meu pai e a minha mãe foram trabalhar por isso. A minha irmã mais velha, Isabel Dulce, tinha na altura 7 anos, eu tinha 5, a irmã a seguir a mim tinha 3, a Ana, a nossa irmã mais velha,
acho que devia na altura ter 8 ou 9, e a minha irmã mais nova, Didi, ainda estava no ventre. O meu pai foi preso em julho de 1960. Na altura chamava-se Carmona, a cidade. Luís. E foi, sim, ele foi preso na nossa presença. Esta é uma imagem que eu não consigo apagar. Justificava-se a prisão dele? Não sei se tem memória disso. Justificava-se. Olha, nesse livro, Missombo, que ele escreveu, dos Campos de Algodão, os dias de hoje, ele conta as atividades que eles estavam a realizar. Meu pai, com vista à independência. Com vista à independência. Portanto, hoje, com a idade que tenho, entendo que as autoridades coloniais cumpriram o seu papel, não é? Cumpriram o seu papel. Naquela altura, era uma luta contra o terrorismo, né? Então, se ele foi considerado terrorista, naturalmente que, naquela altura, para as autoridades portuguesas, se justificava a detenção dele. O que me choca até hoje, eu sempre que penso nesse assunto, essa imagem não desaparece, é que ele foi buscado na nossa casa e foi levado na nossa presença. Isso incentivou a que também ingressasse na vida política ou partidária, digo, para lutar pela independência? Isto incentivou-me ao seguinte, deixe-me só que lhe diga o cenário em que aquilo aconteceu. Nós estávamos no IJ, na nossa casa, tínhamos acabado, já não me lembro bem se de tomar o pequeno almoço ou de almoçar, tínhamos feito uma refeição todos juntos. E apareceu um Jeep Land Rover de caixa fechada, branco. Trazia um senhor de raça branca, alto. Eu lembro-me sempre da imagem dele. Não consigo já, porque já é muito tempo realmente os traços, mas era um indivíduo alto, com um rosto magro, uma cor pálida, uns olhos esquisitos, tal como os filmes retratam esse tipo de figura, e 3 cipaios que traziam aquele dolman cor de caqui, com um calção, traziam Kiko, não traziam capacete, traziam Kiko, e um cinto. Eram 3 desses indivíduos e mais o indivíduo de raça branca. Esses 3 eram os cipaios, naturalmente eram negros. O nosso pai ficou na estrada, na rua, né? Porque a nossa casa, entre a nossa casa e a rua havia um pequeno espaço de terra, né? O nosso pai ficou na rua, em frente, de lado, não é? do Land Rover. Nós ficamos por cima do passeio quer dizer, ali da rua, né? Aquele degrauzinho que passa para a rua, então ficamos ali no lancio, e estava a minha mãe, a Ana, minha irmã mais velha, a Isabel Dulce, eu e a minha irmã Ana Paula. Estávamos em fila. O meu pai tinha uma camisa branca e uma calça azul. Ele começou por tirar o cinto, entregou à minha mãe, tirou os atacadores dos sapatos, entregou à minha mãe, tirou o relógio, entregou à minha mãe, tirou as alianças, entregou à minha mãe, e tirou os óculos e entregou à minha mãe. E ficou a segurar a calça com a mão. Eu fui a única que falei. Perguntei, o paizinho vai demorar? E o senhor português adiantou-se a responder, não, ele não vai demorar. E o paizinho respondeu, não, eu volto já, não vou demorar. Para regressar a casa? 7 anos. 7 anos depois. 7 anos. Já eu tinha 12 anos e estava no 2º ano, aqui em Luanda, no Liceu Dona Guiomar de Lencastre. A minha irmã estava atualmente Zingambandi. A minha irmã mais velha no 5º ano.
A minha irmã, Ana Paula, estava no primeiro a fazer a 4ª classe. A Didi tinha, portanto, 7 anos, estava na escola primária, nós morávamos no bairro Popular, e quando ele voltou, nós estávamos grandes. A mãe tinha conseguido construir a casa do bairro Popular. Nós morávamos ali. Eu perguntava-lhe, este cenário que descreve é que também a motivou a ingressar na vida política? Naquela altura, o que me motivou à prisão do meu pai foi pensar que as pessoas não deviam ser presas. E por aí nasceu o sentimento de que eu precisava de fazer alguma coisa para tirar as pessoas da prisão. E foi por aí que eu entrei para o direito. Achar que é preciso não deixar as pessoas na prisão. Quando é que entra para o direito, exatamente? Ora bem, eu fui para a luta de libertação em dezembro de 1972, portanto, 72. Interrompi o liceu aqui e já estava na linha E, que era a linha de direito. Estava aqui no Zingambandi e já estava aí. Escolhi essa linha porque queria efetivamente fazer direito. E aqui eu preciso de, se me permite, fazer aqui uma lembrança e uma pequena homenagem a uma pessoa muito querida que faleceu, acho que a semana passada, a professora Aida Freudenthal. Foi minha professora de História, era uma verdadeira nacionalista angolana. Ela e Irene Guerra Marques foram pessoas que nos sustentaram aqui do ponto de vista político. Doutora Irene Guerra Marques também foi sua professora? Irene Guerra Marques foi minha professora de português. Foi minha professora de português. E digo isso porque no ano em que eu estudei o 5º ano, e isto foi em 1971, 70 ou 71, saiu uma portaria que permitia que as dispensas de exame do 5º ano fossem com 12 valores. Até aqui era com 14, e que fossem com 12. Então, eu sempre fui uma aluna muito pobre, não quer dizer má, né? Mas pobre a matemática. E como era pobre a matemática... Talvez porque já tivesse inclinação para o direito. Não, porque nunca tive um professor de matemática que me ensinasse a gostar e a saber, a compreender a matemática. Então, como tinha dificuldade a matemática, em consequência também tinha dificuldade a física e a química. Então, aquela minha área das ciências, exato, ficava sempre ali com o problema da matemática. Então, eu tinha, na área de letras, ótimas notas, mas para dispensar, eu tinha que dispensar nas 2 áreas, a letras e a ciência. Até nem tinha má nota de física e química. Tinha 12 a física e 12 a química. Depois tinha 14 a ciências, etc., geografia, etc. Mas tinha 9 a matemática. E precisava de pelo menos ter 10 para poder dispensar. E do que eu tomei conhecimento pelas senhoras que trabalhavam lá no liceu, a Pupa, tia Pupa, a dona Manuela Ressurreição, a dona Albertina, mãe do Hernani Santana, estas senhoras é que me vieram dizer por quê que a pauta não saiu. Porque estavam a discutir se deveriam ou não dar aquele valor que me faltava para eu poder dispensar o exame do 5º ano. E por que essa discussão? Porque o meu pai era preso político. E essa discussão foi de tal maneira profunda, e quem conseguiu efetivamente
dessem valor foi Irene Guerra Marques e Aida Florital. E eu soube disso. E sempre que falo neste assunto, eu agradeço a essas senhoras. Depois teve de ingressar, então, no estudo do direito, Ingressei no estudo de Direito. com a necessidade de defender as pessoas Exatamente. e combater injustiças como a que eu aquela porque achava o seu pai... que tinha sido feita com o meu pai. E hoje, sente que valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena porque todas nós em casa seguimos um bocadinho a veia política do nosso pai e da nossa mãe. Desde muito cedo pertencemos a grupos de jovens que falavam sobre o assunto da independência, aqui mesmo em Luanda, e eu saí daqui quando tinha 17 anos, exatamente para ir dar essa contribuição pela independência. Por isso é que eu acho que valeu a pena, porque valeu a pena e continua a valer a pena sermos independentes. A independência é um valor inestimável. E hoje, quando olha para a luta que teve na altura em prol da independência, vê que os seus esforços valeram a pena para aquilo que o país é hoje? Sempre vale a pena, porque mesmo com os tropeços todos que temos tido, e que são muitos, acho, não consigo dizer que tenho a certeza, mas acho que os angolanos, qualquer um deles, quer continuar independente. Não quer que os portugueses regressem para vir governar o país, nem quer que outro alguém qualquer venha governar o nosso país. Não. Todos os angolanos, e eu permito-me, com essa segurança com que estou a falar, dizer todos os angolanos, aqueles que já têm capacidade de entender e querer, e aqui entra um bocadinho do direito, né? Porque não vou fazer uma pergunta dessas a uma criança de 3 anos ou de 4, né? Vai ter que ser aqueles que têm essa capacidade para entender e querer, todos eles querem que continuemos a ser nós, os angolanos, a dirigir o nosso país, a tomar as decisões, a governar o nosso país, a sermos independentes. E essa independência, quase 50 anos depois, como é que olha? Diz que temos de ser nós a governar o nosso país, a tomar o rumo do nosso país e não permitir que outras pessoas nos voltem a colonizar. Quase 50 anos depois, o país está a ter o rumo que gostaria, que desejasse que teria, ou que tivesse, digo. Não, não está. Não está, e acho que todos nós estamos de acordo em relação a isso. O país não está a tomar o rumo que deveria tomar. Acredito que algumas pessoas me vão chamar saudosista. Acredito e aceito, se assim pensar. Mas não estamos a resolver os problemas do povo, que é o mais importante. O mais importante, para mim, ainda continua a ser a resolução dos problemas do povo. E por que acha que não estão a ser resolvidos os problemas? Não estão. Porque ninguém me contou. Eu vou transmitir aqui um episódio que ninguém me contou. Eu vi. E as lágrimas caíram-me exatamente porque fiz uma retrospectiva do que era antes e do que temos atualmente. Estamos a atravessar um momento muito difícil no nosso país, muito difícil. Houve um dia que eu fui buscar uma filha minha que mora no Nova Vida, num dos prédios ali, num dos apartamentos. Enquanto eu esperava por ela, em frente ao carro onde eu estava, havia um contentor de lixo. Eu vi 3 meninos, um bocadinho mais à frente, num portão mais à frente, mas não considerei grande coisa. Os meninos estavam ali. Depois vi
uma criancinha que devia ter um ano e tal, estava a começar a dar os primeiros passos. E pareceu-me, do ângulo em que estava, pareceu-me que a criança estava sozinha. Mas depois olhei melhor e vi que estava a mãe ali. E foi esse o panorama que eu vi. Vi chegar de um dos prédios um indivíduo com aqueles sacos pretos do lixo, que deitou para o contentor. Assim que o indivíduo deita, as 3 crianças que ali estavam correm para o contentor e, afinal, por detrás do contentor estavam mais 3 meninas. Portanto, já eram 5 crianças, com aquele bebê 6. Mais a mãe. O que é que eu vi? Eles abriram os sacos, separaram o que era de cartão e essas vasilhas d'água. E eu pensei que eles iriam buscar isso porque as pessoas tinham estado a recolher esse tipo de material para vender. E até aí não me fez diferença. Disse, bom, estão a recolher aqui as garrafas velhas de plástico para ir vender e os cartões, porque há gente que está a fazer reciclagem, etc, está a comprar esse material. Mas não. Porque no outro saco havia comida. E o que é que eu vi? Tirarem daquele saco preto do lixo as embalagens de takeaway e os restos de comida. Colocaram os restos de comida nas embalagens. Nem houve daquelas crianças a preocupação de... Sequer passou pela cabeça deles que aquilo estava no lixo, estava sujo. Não, assim mesmo. Puseram a comida nas embalagens, as 5 crianças sentaram-se à volta daquilo e comeram. A mãe não comeu. A mãe permaneceu onde estava sentada. Isso eu vi. No Nova Vida. De dia, eram para aí que 11 horas da manhã. E eu lagrimei. É uma situação, doutora, que podia ser evitada? Eu acho que sim. Como? Eu acho que precisamos de prestar mais atenção primeiro. Precisamos de prestar atenção. Precisamos de pôr a funcionar os órgãos que o Estado tem. As administrações. Precisamos de instituir o poder local. Porque esses é que são os responsáveis pelas localidades. E se continuamos a indicar as pessoas que ficam à frente da direção desses órgãos, este é meu ponto de vista. Se continuamos a indicar, nós não vamos ter a resolução dos problemas do povo. O modelo atual de governação não seria o mais indicado para se continuar? O que é que me está a dizer modelo atual? Não estou preocupada com os ministérios. Não. Eu estou preocupada com aquilo que nós chamamos de administrações municipais, etc. Nós aí precisamos mesmo de ter as assembleias locais. É preciso É preciso, sim. Por quê? Porque esses órgãos são eleitos. E quem quiser continuar na liderança vai ter que mostrar trabalho. Esse é o meu entendimento. E eu acho que se fizermos por isso, porque esses órgãos serão autônomos, terão um orçamento próprio e poderão fazer a gestão, terão receitas próprias e podem fazer a gestão das suas receitas. Essa é uma discussão, doutora, a questão das autarquias que levanta aqui é uma discussão que vem desde antes mesmo da Covid-19. E que quase que todo o pacote legislativo autárquico já foi aprovado, faltando apenas um diploma, que é a proposta de lei da institucionalização das autarquias, que agora também foi tida como tendo caducada, não é? Mas acredito que pode ser resolvido esse problema da divisão, ou seja, essa solução da divisão político-administrativa que está a ser levada a cabo, aliás, que foi aprovada recentemente. Não, podemos dividir, podemos fazer as divisões todas que quisermos. Aliás, o governo diz que desta forma aproxima mais os serviços aos cidadãos. Está bem, podemos fazer tudo isso, mas não vamos resolver os problemas
se não instituirmos um poder local de verdade. Porque esse administrador é o quê? Vai ser nomeado. Na base de quê? Da confiança. Confiança política, confiança isto, confiança aquilo. Para si, a divisão política administrativa não seria um passo a ser tomado? Pode dar. De facto, o território é grande, pode dar. Mas temos que instituir o poder local. O poder local não é a administração central do Estado que se reproduz. Não. Do meu ponto de vista, eu não sou do direito administrativo, mas consigo entender, porque, felizmente, eu ando na rua. Eu ando na rua e vejo o que se passa. Como é que você resolve o problema dos buracos nas estradas? A gente começa a passar e vê, está-se a formar aqui um buraco. Na semana seguinte, o buraco aumentou. O que é que se passa aí? Então não há, quem é que tem que vir olhar para ver, não, este buraco aqui, vamos tapá-lo. Quem é que tem que fazer isto? Quem tem que fazer isto? Quer dizer, eu pessoalmente acho que se nos engajarmos e criarmos e instituirmos o poder local e colocarmos essas estruturas a funcionar, nós vamos resolver muitos problemas. Pelo andar da carruagem, permita-me aqui essa expressão, acredita que esta será uma solução aplicada nos próximos tempos? Bom, tudo depende do que entendemos próximos tempos. Próximos tempos pode ser amanhã. Ou daqui a 10 anos, não é? Pois. Depende. Ou pelo menos a curto prazo. Acho que é um problema de vontade, quer dizer, olharmos mesmo bem para as coisas e a necessidade da resolução de determinado tipo de problema. Não vê vontade de quem está no poder em institucionalizar as autarquias? Eu não ou sei. aplicar o poder local? Eu digo francamente, eu já me perdi nesse assunto. Porque já não lhe sei dizer se é mesmo um problema de vontade ou se é uma outra questão que eu também não sei o que é. Porque, na verdade, ao tempo que nós vimos falando dessas autarquias, e não conseguimos fazer nada. Não conseguimos mudar o modelo e o figurino que temos atualmente. E que, na verdade, não está a fazer aquilo que nós temos que fazer enquanto Estado. Resolver os problemas do povo. Nós não estamos a resolver. E precisamos fazer isso. E é urgente fazer isso. A quem é que cabe essa responsabilidade? O Presidente da República dizia que é uma coisa que depende do Parlamento. O quê? Só se for a lei. Não, as leis dependem efetivamente do Parlamento. Né? As leis dependem do Parlamento. Mas eu também sei que quando o Executivo precisa de uma urgência, também chega lá no Parlamento e negocia a urgência. Daí o relacionamento entre as instituições, não é? Não haveria, não se fala neste caso em interferência do poder político sobre o legislativo? Não seria? Não acho que seria interferência. Olha, recentemente assistimos a uma situação um tanto ou quanto triste, e eu digo triste porque perdemos essa maneira de falar. Perdemos uma mulher na governação. A senhora ministra do Desporto. Perdemos um lugar. E ao que se diz, porque não tenho esses dados, não faço parte do governo, não tenho essa informação, mas pegando naquilo que se diz, teria sido porque terá havido alguma desatenção na forma como se conduziu aquela questão do Comitê Olímpico Internacional, Sim. etc. Sim. Eu tive a oportunidade, não sei se vantagem ou não é, porque agora também com as redes sociais temos que prestar um pouco mais de atenção, mas a oportunidade de ver a forma como a senhora ministra solicitou da Assembleia a urgência na apreciação do diploma. De facto, bom, não esteve bem, realmente não esteve bem. Para aquilo que vimos, não esteve bem.
Mas foi espantoso que a questão foi lá posta. A questão foi posta. Mas foi espantoso que a semana passada a lei foi aprovada. Não é? Não foi. Foi. Então, o que faltou para se atender àquela urgência Na altura, não é? E depois, nós costumamos dizer, nas relações internas, chamar a atenção a senhora ministra para ter mais atenção na forma como conduz as questões. Mas a lei foi aprovada. Umas 2 semanas, uma semana depois, por que não atendeu antes? e essa realidade transporta, esse exemplo transporta para a questão das autarquias também. Exatamente. Se é efetivamente uma coisa que é necessária, é urgente, eu pessoalmente acho que sim, acho que é necessário e urgente, porque precisamos de desconcentrar. Precisamos de desconcentrar. De dar efetivamente poder a essas pessoas que vivem ali e que sabem quais são os seus problemas e quais são as suas preocupações. Há quem chame a essa necessidade, que também coloca aqui, de obsessão por parte dos partidos políticos em querer a implementação das autarquias. Não acho que isso... Bom, está bem, pode ser um cavalo de batalha, pode ser uma questão, à primeira vista, entendida como uma questão política, que os partidos políticos estão a fazer disso vamos lá dizer, uma bandeira, uma batalha. Mas para mim, está fora disso. Para mim, é que os problemas estão mesmo lá e precisam de ser resolvidos. Nada melhor do que quem os vive para os resolver. E quem os vive é o povo que está lá nas aldeias, nas comunas, nos municípios, etc. E que sente os problemas e que tem a solução para eles. Porque não podemos pensar sempre que a solução tem que sair de Luanda. Isso é assim não só no caso da governação, mas até no sistema judicial. Falávamos, por exemplo, ou seja, há casos de processos que estão em determinadas províncias, mas que por falta dos tribunais de relação, por exemplo, também dependem aqui, as decisões dependem daqui de Luanda. Isso é extensivo a situações até mesmo na área judicial também. Durante muito tempo, sim. Durante muito tempo, o sistema estava como que amarrado, desculpem a expressão, amarrado ao Tribunal Supremo. Tudo vinha para o Tribunal Supremo. Resultado, o Tribunal Supremo ficou afogado, ficava anos sem conseguir proferir decisões, e quando as proferisse e os interessados tomassem conhecimento, eventualmente até já nem necessitavam delas, porque já resolveram o assunto. Já nem precisavam da decisão. Mas por quê? Porque lá da última comuna, do último município, lá onde houver um tribunal, né, determinado tipo de questão vinha até o Tribunal Supremo para ser decidida. Ora, as questões são decididas, por um lado, pela sua natureza, né, a urgência delas, e por outro lado, por ordem de entrada. Pois. Vamos voltar ainda um bocadinho à divisão político-administrativa ou também às eleições autárquicas. Disse que pode até haver a divisão político-administrativa, entretanto, defende mesmo a implementação das autarquias. Para já, não acha que seja oportuna a discussão sobre a divisão político-administrativa? Para já. De facto, nós temos um país muito grande. E é possível que as pessoas que estão a governar entendam que entre ter uma província do Cubango ou do Mochico com aquele tamanho todo, né, se calhar é melhor fazer várias partes, né, que talvez se consiga administrar melhor. Vou-lhe ser muito franca, eu não sou de direito administrativo, não entendo muitas coisas, eu não faço parte da governação. Mas nós não temos tanta população assim. Administrar o quê? Território.
a gente, ou vamos fazer uma redistribuição das pessoas, ou vamos criar aí nessas zonas novas que vão ser criadas pontos de atração para esvaziar as sedes das províncias para as pessoas irem para ali, porque encontraram ali uma forma de organização, uma forma de vida, etc. É para isso. É nesse sentido que estamos a fazer as divisões. Porque dividir só por dividir, porque vai facilitar a administração ou gestão de quê? De pessoas, de bens, de quê exatamente? Nós sabemos que a província de Congo é uma delas, mas não tem muita gente. Deve haver extensões do território da província que não tem gente. Não. Dividir, não, podemos dividir. Mas essa divisão não afasta o meu pensamento inicial. Ainda que haja pouca gente ali, aquelas pessoas é que sabem quais são as suas necessidades e melhor podem contribuir para a resolução delas. Isso é igual a quem? A um administrador municipal? Não. É igual a um órgão onde eles vão participar. Portanto, este modelo atual dos governadores indicados pelos administradores pelo Poder Central? Exatamente, o Poder Central é um tema que está desgastado. Eu acho que já devíamos evoluir no pensamento, realmente. Já podemos e já devemos evoluir no pensamento. Acho que estamos a perder um bocado de tempo ficando agarrados aí. Aliás, eu em tempos, ouvi falar em experiências piloto. Acho que nem essas experiências ainda começaram. Mas talvez conviesse começar essas experiências piloto para ver, né, o resultado e irmos ajustando o desenho. Mas que nós precisamos de poder local, precisamos. E não é, para mim, não tem nada a ver com partidos políticos, nem nada disso, não. Tem a ver com o facto de pormos nas mãos daqueles que têm os problemas a resolução deles. Mas porquê? Não tem nada a ver com os partidos políticos? Porquê? Porque não interessam? Não interessam os partidos, mas eu não entro nessa coisa dos partidos políticos. Não. Pois, porque, ao fim e ao cabo, ainda havendo autarquias, vão ser os partidos políticos, a nível central, a continuarem a dirigir o país. Essa é outra discussão. Para mim, este assunto não é um assunto essencialmente para os partidos políticos, não. É para nós, cidadãos. Deixa-me que eu lhe pergunte. É a favor da alternância política? Sou, então, por que não? Eu sou a favor da alternância política, sim. Acha que já chegou a altura de haver alternância? Bom, isso aí já estamos a entrar num terreno perigoso. Porque essa parte da política, eu prefiro sempre ficar fora. Mas acho que sim. As alternâncias são boas para que se possa melhor averiguar os erros que são cometidos e corrigir. É para isso que é preciso alternar. Na política é sempre bom. Na política. No nosso caso não seria diferente. Por exemplo, uma altura boa para que, não digo agora, mas seria bom que também o país fosse governado por um outro partido político. Acho que me vão crucificar. Estamos não disse nada. Estamos no período da Páscoa. Eu acho que eu vou substituir Jesus Cristo lá no crucifixo. Eu acho que a alternância política é boa para se corrigirem erros. Porque, às vezes, quando estamos de fora, observamos melhor. Vou fazer-lhe uma pergunta provocadora. É do MPLA? Eu sou um magistrado e, portanto, não tenho filiação política. Mas antes de ser magistrado, permita-me aqui repetir o que disse. Teve alguma filiação partidária? Tive, sim. Eu sou produto do MPLA. Eu nasci, cresci e formei-me, desculpem, no MPLA. Aquilo que eu sou hoje
é fruto de trabalho do MPLA. Sente-se limitada a falar do MPLA enquanto juíza, neste caso? Claro. Pois, não consegue sequer fazer avaliação daquilo que é a sua governação, pelo menos na última década? Não é não consigo, não quero. Não quero fazer. Por uma questão de respeito ao partido ao qual pertenceu? Não, de respeito a mim mesma. As minhas opiniões. Acho que é por isso que eu lhe disse, isto é um terreno perigoso, eu prefiro não entrar aí. Pois bem. E como é que olha a possibilidade de um terceiro mandato do Presidente da República? Bom, eu já exprimi essa minha opinião quando dei uma entrevista. Não, mas não foi a Rádio Essencial. Não foi, não, senhor, não foi. Não foi, não, senhor. Bom, o meu entendimento acerca desta questão é que, primeiro do que tudo, é uma questão que precisa, sim, ser discutida. Alguns dos meus colegas e outras pessoas entendidas e que vão debatendo esse assunto, dizem sempre que este assunto não está na mesa. Não está, porque a Constituição disse, não. Eu só me penduro na Constituição no fim. No fim é que eu vou ver o que é que a Constituição está a tratar. Porque o que me interessa agora, e aí vou eu novamente, é saber o que o povo angolano acha de ter um presidente da República durante 15 anos. Essa é que, para mim, é a pergunta que deve ser feita. E eu vou lhe perguntar, o que é que acha de termos um presidente da República durante 15 anos? Eu acho que é excessivo. Mas a discussão, para mim, é esta que temos que fazer. Perguntar ao povo angolano o que é que acha. Acha que o presidente da República, não estamos a falar do presidente que está agora, não. O presidente da República, a instituição presidente da República em Angola deve permanecer por 15 anos, ter 3 mandatos? Mas do ponto de vista constitucional, disse que iria para lá mais tarde as pessoas com quem estava com ele. Sim. No fim, eu vou lá, eu vou chegar lá. Está bem. Esta é que é a pergunta que precisa de ser feita. Porque é em função da resposta que for dada a essa pergunta que então nós vamos pegar na Constituição. E vamos então decidir se alteramos ou não alteramos o que lá está. Lá está a dizer que são só 2 mandatos. Mas está lá e ela pode ser alterada. Isso. Mas a Constituição não tem algumas brechas para... Tem lá então pode haver margens. Pode haver, sim, um terceiro mandato. Um terceiro mandato depende de uma alteração da Constituição atual. Por isso é que eu digo, antes de ir pegar na Constituição, eu perguntaria ao povo angolano. Se os meus colegas de direito constitucional acharem que eu estou a dizer uma asneira grande, depois podem me dar uns cocos na cabeça. Mas eu faria um referendo para perguntar ao povo angolano se efetivamente acham que o presidente da República de Angola, essa instituição, deve demorar 15 anos. Mas no caso específico deste tema, não se trata da instituição, trata-se mesmo do cidadão João Lourenço, que não respondeu, pelo menos não como deveria responder ao jornalista, se iria concorrer ou não a um terceiro mandato. Bom, isso é um problema dele, porque você está mesmo a dizer, é um problema dele. Ele é que sabe quando é que vai manifestar o seu interesse, se vai concorrer ou não. Isso mas, ele é que sabe. Do ponto de vista constitucional, não há esta possibilidade. Não. Entretanto, há algumas brechas. A Constituição de 2010, não. A Constituição de 2010 diz que são 2 mandatos consecutivos de 5 anos. Deste ponto de vista, não há qualquer possibilidade, não há discussão sequer. Em princípio, não. Em princípio, não. Por isso é que os colegas estão a dizer que não, essa discussão não está na mesa, isto não é para discutir, não. Do meu ponto de vista, eu acho que sim, nós devemos discutir. Devemos discutir. Porque é na discussão que sai a luz, né? Temos que falar sobre o assunto. Não vamos tratar este assunto em 2027, que é a altura da próxima eleição, se não estou enganada. Né? Sim, 2027. 2027. Não vamos discutir nessa altura. Não. Nós temos que discutir agora, durante essa fase, esse segundo mandato, temos que discutir, que é para termos todos as ideias bem claras e bem assentes e irmos fazer um voto consciente.
um voto consciente. Portanto, eu também não sou apologista das abstenções, não. Eu gosto que as pessoas venham e votem, mas votem de forma consciente. E, para mim, o voto consciente em 2027, se se insiste nesse assunto, se vai ou não vai haver terceiro mandato, então, para mim, é começar a discutir agora. E, para mim, passaria por um referendo, porque a pergunta para mim é: o presidente da República deve ter 3 mandatos? Sim. Então, alteramos a Constituição em função disso. Porque houve um referendo. O povo pronunciou-se e, em face desse pronunciamento, bom, os meus colegas de direito constitucional depois podem me dar um pouco na cabeça. Mas a nossa Constituição também não prevê esse referendo. Não prevê referendo? Não, estou a perguntar-lhe. Eu também não sei. Não é uma figura que se fala muito. Pois. Não é uma figura que se fala muito. Eventualmente, por isso, é que os colegas dizem que não, isto não está em discussão, porque a Constituição é clara, diz que são 2 mandatos e acabou, não há mais. Mas a Constituição pode ser alterada. Infelizmente não trouxe o texto, não consigo ir ali nas disposições finais ou nas transitórias ou nas cláusulas pétreas. Não consigo ir Nós temos cá a Constituição. Se quiser, dou-lhe vale emprestado a Constituição. Não vale a pena. Mas o artigo 132 sobre a substituição do Presidente da República no seu número 1 diz que, em caso de vacatura ao cargo de Presidente da República eleito, as funções são assumidas pelo Vice-Presidente, ao qual cumpre o mandato até o fim. Esta não é uma brecha, doutora? Não, você está-me a dizer vacatura. Exatamente. Então, quando posso colocar um cenário? Sim. Um cenário em que, por exemplo, o atual Presidente da República, João Lourenço, se candidate a Vice-Presidente da República. A Vice-Presidente da República. Pois. Como fez o Putin. Pois. E depois... Com Medvedev. Exatamente. E depois, por algum motivo qualquer, não vamos aqui levantar cenários piores, haja renúncia do Presidente da República. O vice-presidente assume automaticamente a presidência da República. Sim, até o final do mandato. Depois tem que haver eleições. Sim, mas não seria um terceiro mandato? Não. Não conta como um terceiro mandato? Não. Portanto, do meu ponto de vista, não. No caso, a pessoa que estaria a concorrer, no caso, imagine que João Lourenço, que já cumpriu 2 mandatos, teria 15 anos de mandato, neste caso, 15 anos como Presidente da República, não é mesmo? Sim, mas teria 15 anos no exercício da função de Presidente da República. Porque aquele que ele vai retirar, porque, entretanto, houve ali um problema com o Presidente, ou o Presidente renunciou, porque estava doente, e então o Vice-Presidente assume. Mas não, neste caso, não é um mandato. Isto é claro, não é um mandato. Portanto, houve ali uma vacatura e tem que ser preenchido. E bom, pronto, olha, segundo a lei é aquele que entra aí e preenche. Portanto, essa é uma brecha que se dá, porque, na verdade, pode não entrar como um mandato, mas o que é facto é que aquela pessoa que já cumpriu 2 mandatos e que é assim que a Constituição prevê, acaba sendo mais uma vez Presidente da República, embora não se conte, como está a dizer aqui a doutora, como um mandato. Sim, não conta como mandato, não. Não conta como mandato. Bom, continuo a dizer, os meus colegas de direito constitucional podem corrigir o que eu estiver a dizer errado aqui. Para mim, não conta como um mandato. Eleito para um mandato de 5 anos, conforme está lá. Não. Porque houve uma vacatura. Agora, esse exercício político que você me está aí a dizer pode efetivamente ser feito. Portanto, não haveria nenhuma violação neste sentido. Há esta brecha de haver, sim, 15 anos de presidência da República, embora os 5 não sejam propriamente de um mandato. 15 anos de facto. Sim, de facto. De exercício do poder, de exercício da presidência da República, sim. Mas que não conta como mandato. Não. Não acredita que esta parte da Constituição deveria merecer alguma revisão para evitar essa situação, já que
há um ponto em que diz que cada cidadão angolano tem direito apenas a 2 mandatos, quando na verdade pode exercer o cargo de Presidente da República durante 15 anos, que seria o tempo de 3 mandatos. Não mereceria uma revisão, um esclarecimento, assim, uma baliza para evitar esta brecha? Teria que pegar ali as cláusulas finais, né, para ver o que é que elas dizem em relação a isso. Não sei se os colegas já terão pensado nisso. Já não tenho muito bem presente e assim não lhe consigo dizer, porque não tenho bem presente como é que poderia, como é que isto poderia ser impedido. Não me parece que possa, né? Se nas próximas eleições quem pode ser vice-presidente, qualquer pessoa que estiver ali na lista pode ser vice-presidente. Acho que há uma lógica de organização da lista, né? Pela colocação das pessoas, pelo menos das 3 primeiras pessoas. Esse é o entendimento. Não sei se isso está escrito em algum lado, também não lhe posso dizer. Se está escrito em algum lado que aquelas 3 pessoas é que, efetivamente, um é o presidente, o outro é o vice-presidente, o outro é o presidente da Assembleia. Normalmente é assim. Normalmente. Mas não há nenhuma norma lá a dizer isso. Exato. O que significa que o vice-presidente não tem necessariamente que ser a pessoa que está ali em segundo lugar. Eu não sei se existe alguma obrigatoriedade disso, né? Ir lá buscar o cento e não sei quem para ser o vice-presidente. Não, de qualquer das maneiras, doutor, imagine que haja mesmo essa intenção de concorrer para vice-presidente e para haver este trabalho, não é? Se formos por aí, eu já não discuto mais. Pois. E concordo consigo que vamos ter um presidente da República de facto durante 15 anos. Não. Vamos ter de facto. Mas não é um mandato. Porque ele vai exercer aquele mandato até terminar. É essa norma que está aí na Constituição. O vice-presidente, em caso de vacatura, preenche a vaga até ao final do mandato. Mas este lado, doutora, eu vou insistir nessa pergunta. Acredita que assim como está a lei, acredita que, não acredita, digo que dá abertura para aquilo que a própria Constituição diz no princípio, que cada angolano tem apenas, 10 anos, não é? Que equivalem a 2 mandatos. Não há uma contradição desse ponto de vista? Bom, se pensarmos por aí, eu não diria que há uma contradição, mas diria que há uma brecha, sim. Há ali uma abertura para permitir que o cidadão que está no exercício do mandato do Presidente da República possa, em vez de 8 anos, ficar 15. No caso, 10 anos, são 5. 10 anos, desculpa-me. Em vez de 10 anos, ficar 15. Pode. Da maneira como a norma está, e fazendo esse exercício, pode. Mas fazendo esse exercício, se efetivamente continuarmos com o sistema tal como ele está agora, com o cabeça de lista. Eu resolveria de outra maneira. Separaria a eleição do Presidente da República da eleição do Parlamento. Ou seja, é a favor da revisão constitucional? Eu sou sempre a favor de tudo que seja para melhorar. Mas por que acha que este modelo atual não está bom? Ou seja, não que não esteja bom, precisa de ser melhorado ou alterado? Acho que sim. Acho que já temos experiência suficiente. Já estamos a vir de 2010, já estamos em 2024. O que é que corre mal neste modelo, doutora? Bom, eu vou mais uma vez dizer que os colegas depois vão dar um coco se acharem que eu que não estou a pensar bem. Para mim, o que corre mal neste modelo é que
eu acho que é a prestação de contas. Esta ideia, isto é uma discussão grande e muito profunda. Nós estamos a seguir um modelo de democracia, entre aspas, que separa os poderes, né? Tem o poder executivo, legislativo e judicial, né? Tem esses 3 poderes, eles existem, são órgãos independentes, mas que, para poderem realizar a tarefa da gestão da coisa pública, não é? Eles precisam de se entender, né? Precisam de ter pontos de encontro, né? Para resolver essa questão. Nesse assunto da separação de poderes, o executivo tem que prestar contas a quem? Ao legislativo. E o que é o legislativo? O legislativo somos todos nós. Mas como não podemos lá estar todos sentados ali naquela sala, porque não caberíamos, somos, acho que agora 34 milhões, não podemos estar ali, os 34 milhões, nós delegamos naquelas pessoas que lá estão para exercerem essa tarefa de aceitar ou rejeitar a prestação de contas da gestão. Espero-me estar-me a fazer entender. Sim. Aceitar ou rejeitar a prestação de contas da gestão. Então, para mim, e ainda vou pôr de parte a ideia de que estamos em África, estou ainda a seguir o modelo mesmo que nós seguimos, que é o europeu. Porque esse nosso modelo é mesmo europeu. O africano não tem nada, só tem nós. Africanos aqui só somos mesmo nós. Porque o modelo não é. O modelo é um modelo europeu. Para que ele efetivamente funcione, eu, pessoalmente, acho que tem que o chefe daquele que está a fazer a governação tem que vir prestar contas ele próprio, à semelhança daquilo que a gente vê nos outros parlamentos. Eu preferiria o semipresidencialismo, que era o modelo de 91. Eu preferiria. E agora vou ligar a um outro aspecto que acho que é importante no nosso contexto, muito particular, nosso contexto muito particular. A guerra acabou no nosso país. Foram muitos anos. Muitos anos. Mas as mentes não estão ainda pacíficas. Nós ainda precisamos de ter um presidente que seja efetivamente, eu vou usar a expressão simples, querido por todos. Não é o nosso caso. Ainda não é. Porque o nosso presidente, neste momento, pertence a um partido. Está ligado a um partido. Dirige um partido. E, naturalmente, tem que defender. Embora possa fazer esforço para alguma neutralidade, o que é perfeitamente normal e compreensível, né? Mas sempre as ideias do seu partido são aquelas que ele vai levar. Naturalmente que os outros vão dizer não, porque estamos aqui com partidos e metendo os partidos. Então, eu iria ver uma figura de um primeiro-ministro que fosse ali ao Parlamento, que somos nós, para nos explicar, a quem nós vamos perguntar, mas então isto está assim, porquê? E ele vem e explica-nos. Mas a figura de primeiro-ministro também agora não funcionou muito bem, porque havia uma confusão, na verdade, quem era o chefe do governo. Esse é o nosso problema. E aí entra a ideia do africanismo.
Porque em África não, o chefe é o chefe, e só pode haver um chefe. Bom, é verdade. É verdade. Então precisamos de estudar melhor os modelos africanos de gestão, mas não é modelos africanos dos países, não. Não. A nossa realidade, então. Vamos andar de comuna em comuna, de tribo em tribo, em toda esta organização, ver como é que funciona. Se é mesmo assim como está a dizer, ou nós estamos a arranjar um pretexto para. Para mim, no nosso contexto, as mentes não estão ainda suficientemente pacificadas. Seria de toda a utilidade termos um presidente que fosse capaz de, quando há, eu vou usar a expressão, turbulência, vir conseguir acalmar. E nós não temos ainda. Porque o nosso presidente é o presidente de um dos partidos que está ali na luta. Mas acredita que esse é um ônus, permita-me aqui a expressão, que qualquer presidente que viesse a ser eleito neste modelo também teria. Sim, qualquer vai ter. Qualquer vai ter. Mas o presidente da UNITA disse que se fosse eleito, caso fosse eleito presidente da República, renunciaria à presidência do partido. Seria esse o início de um caminho para poder garantir alguma harmonia a nível do país? Ele disse, não digo, seria esse, ainda que fosse, por exemplo, imagina que fosse João Lourenço a deixar o partido político, a presidência do partido político, governasse, dedicasse apenas a sua vida enquanto presidente da República e não do partido político. Seria o início, por exemplo, da resolução dos problemas? acho que não sei responder a isso. Não sei responder a isso. Porque as convicções das pessoas não acabam por uma simples declaração. Pode dizer, depois a prática é que nos vai mostrar, né? Porque ela continua a ser o critério da verdade. Pois. Ora, como é que olha para o estado da justiça atualmente? Eu estou a fazer essa pergunta porque o tempo corre bastante rápido e eu não podia deixar de falar da justiça, certamente que é a área que domina, não é? Para a qual vivo e sempre viveu esses anos todos. Como é que está o atual estado da justiça em Angola? Continuo preocupada, muito triste. Muito preocupada e muito triste. Não está bem. Mas porquê, doutor? O que é que falta? O que é que não está a correr bem? Alguma coisa não está a correr bem. Uma das coisas que não corre bem é o facto de se sentir que os juízes estão a perder um direito fundamental, liberdade de expressão. Qualquer juiz que se manifeste contra algum ato, alguma questão que toque o Conselho Superior da Magistratura é sujeito a processo disciplinar. Quando olha para isso, qual é a leitura que faz? Respostas aqui encontra. Olha, eu fui 9 anos juiz no Tribunal Constitucional. Antes disso eu era advogado. E, portanto, advogado não tem propriamente patrão. É responsável pelas ideias que tem e é responsável pelas afirmações que faz. Depois, naturalmente, sofre as consequências disso. Eu vivi muitos anos assim. Quando fui para o Tribunal Constitucional, encontrei uma primeira limitação. Bom, sou juiz e, como juiz, tenho aqui uma limitação. Há coisas que eu já não devo dizer, sobretudo
não me devo pronunciar sobre os processos que estão a decorrer, enquanto como advogado eu posso falar. Isto é uma limitação que ainda é admissível. Agora, daí a eu não poder dar uma opinião sobre um determinado assunto que interessa à justiça e ser sujeito a um processo disciplinar por isso? Não. Em alguns casos. Em alguns casos. Portanto, os juízes estão a viver sob uma permanente, um permanente sentimento de que têm como que pisar, eu já nem sei como é que se diz, porque senão vão ser sujeitos a processos disciplinares. E têm aí as suas limitações, que de facto não pode ser. Não pode ser. Estou muito preocupada, estou francamente muito, mas muito preocupada mesmo com o Estado, com a situação da justiça, com as condições em que estão a trabalhar. Ainda a semana passada, eu nem sei se já acabou ou não, era até dia 8, que já nem sei explicar. Os procuradores da República paralisaram o trabalho, porque as condições de trabalho são um bocado, estão mal. Bom, os juízes também. Né? Os juízes têm que tirar dos seus próprios meios para comprar meios para o tribunal. Comprar capas, comprar filhos. Continua a ver, já dizia há alguns tempos que havia muita interferência do poder político sobre o judicial. Continua essa interferência? É evidente que ela não é clara, né? Não é transparente, não é que a gente não chega ali e vê que há interferência, mas sente-se em razão de determinado tipo de decisão que é preferido. Quer apresentar alguns exemplos? Não. Não pode? Não. Nem quero. Mas há razões para que haja essa interferência na leitura que faz? Eu acho que não. Eu acho que é mais um problema de uma necessidade de controlo. Por parte de quem? Do poder político? Do poder político, sim. É mais um problema de necessidade de controlar por parte do poder político, sim. Influencia aquilo que são as decisões dos juízes? Bom, não estamos a falar da primeira instância. Sim. Estamos, sobretudo, a falar dos tribunais superiores. É aí onde realmente esta questão pode ter algum peso. Mesmo a nível do Constitucional, por exemplo, na criação de partidos políticos, ali, neste caso, não sente que tem havido interferência política? Eu já saí de lá há muito tempo. E no tempo em que eu lá estive, nós esforçámos-nos muito por travar as sugestões que vinham. Chama-se sugestões. Sugestões. Claro, é evidente que são sugestões. Nós não estamos obrigados a decidir naquela direção. Mas as sugestões sempre vão chegando. Mas a gente tem que ter a capacidade de dizer, é uma sugestão, podia ser um caminho, mas de acordo com a lei, o caminho deve mesmo ser aquele, e não este. É essa capacidade que tem que haver, e que sentimos que às vezes não há. Os juízes sentem-se apertados por causa disso, por não conseguirem ter a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. É só ouvir a Associação dos Juízes. Por acaso já cá estiveram? Ouça a Associação dos Juízes, e esses são de primeira instância, das relações, etc. E vê qual é o sentimento. Ainda recentemente, acho que eles voltaram a fazer uma declaração, acho que relativamente àquela história de um apartamento, uma coisa qualquer. Sim. Relativamente a isso. Mas o que mais me preocupa tem a ver com o problema dos meios. Os tribunais põem muito
o problema dos meios, a falta de meios. E eu pergunto-me, os tribunais, os cartórios, as conservatórias, recebem muito dinheiro. Os processos judiciais são pagos. As pessoas pagam. E alguns deles são bem pagos. Esses dinheiros entram no cofre da justiça. Faz-se uma distinção entre cofres do tribunal e cofre de justiça. Mas entram os dinheiros aí. Eu aceito e compreendo que uma parte deve entrar no Tesouro Nacional. Entendo isso. Tem que haver essa contribuição para o Tesouro Nacional. Muito bem. Então, e o que sobra? A ponto do juiz, para imprimir uma sentença, precisar de ir no cybercafé, porque não tem impressora no tribunal. E tem que ir ele próprio, porque não pode dar a pendrive ao escrivão ou não sei quem para levar. Pode ser, pronto, não é desconfiar do escrivão, mas não pode dar a uma terceira pessoa, porque então se houver ali alguma alteração, depois como é que é? Então tem que ser ele próprio. Vai com a pendrive no cybercafé para imprimir uma sentença. Porque o tribunal não tem. O tribunal não tem fio para usar os processos, não tem agulha, não tem as capas dos processos. Está bem, doutora. Infelizmente, nós chegamos ao fim da nossa conversa. Vou lamentar mesmo. Ainda tinha muito que lhe perguntar sobre a docência, mas pronto. Isso, com certeza que a doutora vai ter tempo de cá voltar mais uma vez, em próximos tempos, para voltarmos a falar de outras coisas, sobre o ensino do direito, o INEJ, onde lá esteve durante muito tempo. Esse já saía em 2018. Pois. Mas, quiçá, vamos voltar a falar para poder, então, contribuir para o desenvolvimento. Aliás, tinha muitos planos para lá, não conseguiu implementar, pediu demissão antes. Pois bem, agradeço, então... A minha teimosia da liberdade de pensamento. Pois bem, doutor. Vou voltar a agradecer-lhe mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e esperar voltar quando eu conseguir próximas oportunidades. Está bem. Pois bem, ouvindo da Rádio Essencial, mais uma vez também agradecemos a si por ter estado aí desse lado. Nós reiteramos os nossos agradecimentos. Já sabe que pode voltar a acompanhar a qualquer instante esta entrevista nas plataformas digitais da Rádio Essencial, no Facebook e também no YouTube, ou voltar a acompanhar na quarta-feira a partir das 9 horas. Este programa contou com o apoio à produção de Rosa Angola, Milton Ventura, Walter de Oliveira. Vamos voltar para a próxima oportunidade. Essencial entrevista com Edson Pimentel.